Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de matemática. Hoje vamos dar continuidade à nossa última aula. Como combinado, estaremos resolvendo exercícios a respeito de funções de primeiro grau. Antes de darmos continuidade também nos estudos das funções de primeiro grau, já vamos aplicar em alguns exercícios tudo aquilo que a gente aprendeu. Então vamos lá, pessoal, uma questão do Enem. Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço médio por diária D, acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e de uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias pode ser obtido pela expressão. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber uma expressão para o preço pago ao aplicativo. Então, é justamente isso que a gente vai descobrir. Esse exercício é um exercício de funções de primeiro grau, porque a gente vai encontrar uma função de primeiro grau onde a gente tem uma variável n. Então, o nosso número de diárias é a nossa variável. Por isso aqui é um exercício de funções de primeiro grau, porque envolve a nossa questão da variável e, no caso, o nosso valor de y aqui é o p. Então, a gente tem que buscar essa expressão. O que eu sei? O que eu tenho de informação? Eu sei que o valor de p ele vai ser um valor onde vai ter a quantidade de diárias, que é N, e essa quantidade de diárias, cada diária você vai pagar um preço D por diária. Então, por exemplo, se ele ficar 5 dias, ele vai pagar 5 vezes esse valor. Como ele vai ficar N dias, ele vai pagar o quê? Ele vai pagar N vezes D, ou a gente pode colocar também D vezes N, não tem problema. Então, aqui é o valor de cada diária que multiplica a quantidade de diárias. Além disso, pessoal, ele também paga uma taxa fixa de limpeza. Então, o que a gente tem? Taxa fixa era o nosso valor de B. Lembra lá da aula? Então, taxa fixa é o nosso valor de B. Portanto, esse valor ele não tem relação com o N, logo a gente apenas soma ele. Então, mais o L. Além disso, a gente tem mais uma taxa, só que essa taxa ela não é fixa, é a taxa de serviço. E essa taxa de serviço é um valor percentual S calculado sobre o valor a ser pago pelo total de diárias. Aquilo que a gente paga pelo total de diárias é D vezes N. Então, a gente vai pagar um valor de porcentagem S em cima disso. Então, o que eu vou fazer? Se liga na dica. Eu vou ter aqui mais D vezes N, que é o quanto ele paga pelas diárias, e vai ser uma porcentagem em cima disso. Se é porcentagem, a gente vai multiplicar. Portanto, essa aqui é a nossa expressão, D vezes N mais L mais D vezes N vezes S. Se a gente observar as alternativas, a única que é correta é a alternativa A. Então, é basicamente isso, pessoal. Como você pode observar, não é necessariamente um exercício que tenha exatamente aquele termo geral que a gente tinha lá, só que ele utiliza todos aqueles conceitos. Então, por isso, nós sempre temos que ficar bem atentos quanto a isso. E outra coisa, o Enem ele gosta muito desse tipo de exercício, onde você precisa montar a sua função de primeiro grau. Ele vai pedir qual que é a função, no caso, ele não vai explicitar qual que é a função, ele vai pedir qual que é a expressão, e assim você já identifica que isso aqui é um exercício de função de primeiro grau, e assim você consegue resolver. Então, vamos resolver mais um exercício agora. O preço médio cobrado por um pintor para executar um serviço consiste em uma taxa fixa de R$ 25, mais uma quantia proporcional à área pintada. O quadro apresenta os valores cobrados por ele em trabalhos recentes. Qual o preço cobrado para realizar um serviço de pintura em uma área de 150 metros quadrados? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o preço cobrado por ele para uma área de 150 metros quadrados. O que eu tenho de informação para resolver esse exercício? Totalmente simples. Eu tenho que vai ser uma função de primeiro grau. Por quê? Porque ele fala aqui uma taxa fixa de R$ 25 e mais uma quantia proporcional à área. Então, a nossa área vai ser o X, uma vez que eu tenho aqui o valor de 150, que é o nosso X, e eu vou ter que a taxa fixa é 25. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter P é igual a X mais B. Eu sei que o valor fixo é 25, então eu vou ter P igual a X mais 25. O nosso A eu não sei, eu sei que é uma taxa proporcional à área pintada. Como que eu encontro A, pessoal? Para assim encontrar o preço para 150 metros quadrados. Totalmente simples, se liga na dica. Eu sei que aqui a área pintada são os nossos valores de X e isso aqui é o nosso valor de Y, ou P. Então, o que eu faço? Lá no lugar do X eu posso substituir 5, 10 ou 20 e o seu respectivo valor. Então, eu vou usar o 5 e o 35. O que eu vou ter, então?
eu vou ter que o nosso P é 35, então 35 é igual a x, então A vezes o x, que nesse caso é 5, mais o 25. Esse 25 passa para a esquerda subtraindo, então a gente vai ter 35 menos 25, isso aqui é igual a 5A. A ordem aqui não interfere, mas a gente pode escrever o 5A porque fica mais fácil. 35 menos 25 eu sei que você sabe, que nesse caso vai ser 10. Então tu vai ter 10 e o 5 passa dividindo, então o 5 passa dividindo, isso aqui é igual ao A. Portanto, 10 sobre 5 é 2, logo o nosso 2 é igual ao A. Se o 2 é igual ao A, eu já sei a minha expressão. A minha expressão vai ser P é igual a 2x mais 25. Sabendo isso, agora eu posso substituir aqui no lugar do x o nosso 150. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o preço vai ser 2 vezes 150 mais o 25. 2 vezes 150 é 300, portanto, a gente vai ter P igual a 300 mais 25. 300 mais 25 é 325, que nesse caso é a alternativa B. Então, pessoal, aqui a gente tem mais um exercício. Nesse exercício, a gente também precisou encontrar a função, como você pode observar. Sempre ficar muito atento a essa questão de taxa fixa. Se ele fala de taxa fixa, a gente já pode, de um modo geral, sabendo que não é um exercício de juros, a gente já pode identificar que é uma função de primeiro grau. Então, a gente sabe que a taxa fixa vai ser o B. Identificando o B, se ele me dá outros valores, eu consigo identificar o A e com o A a gente sempre consegue encontrar a resposta. Então, o Enem ele gosta também muito desse tipo de exercício, onde você precisa encontrar a função, você precisa substituir um valor e substituindo esse valor você consegue encontrar a resposta. Então, vamos resolver mais um exercício aqui. Também é um exercício do Enem, mais um tipo de exercício que o Enem gosta de cobrar bastante. Uma fatura mensal de água é composta por uma taxa fixa, independente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água em metro cúbico. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência, no mês de novembro, representando uma semi-reta. Observa-se que neste mês houve um consumo de 7 metros cúbicos de água. Sabe-se que em dezembro o consumo de água nessa residência, em metro cúbico, dobrou em relação ao mês anterior. O valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro nessa residência foi. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o valor da fatura no mês de dezembro. Para eu conseguir encontrar o valor da fatura, como eu sei que aqui eu tenho um gráfico de valor da fatura e volume, o que eu vou precisar? Eu vou precisar encontrar essa expressão. Encontrando essa expressão, que também é uma função de primeiro grau, porque ele trata aqui como taxa fixa, e aqui a gente tem uma reta inclinada, eu sei que isso é uma função de primeiro grau. Então, encontrando a função de primeiro grau, eu consigo encontrar quanto que ele vai gastar lá na fatura. Então, o que eu sei? Eu sei que o valor da fatura vai ser uma função AX mais B. Eu sei que ele tem uma taxa fixa. E a taxa fixa, pessoal, é o valor que cruza o eixo vertical quando o x vale zero. Então aqui o x vale zero e a gente tem cruzando no eixo vertical o 17. Portanto, eu sei que B é igual a 17. Sabendo que B é igual a 17, eu posso fazer o mesmo esquema que a gente acabou de fazer. Para eu encontrar o A, eu posso substituir x igual a 7 e 42,2 igual a F. Então, eu vou ter 42,2, isso aqui vai ser igual a A, que multiplica 7, mais 17. Então, esse 17 vai passar subtraindo, a gente vai ter 42,2 menos 17 é igual a 7A. 42 menos 17, isso é 32,2, menos 7 é 25,2. Então, a gente vai ter 25,2 sobre 7, esse 7 já passa dividindo, isso aqui é igual a 25 sobre 2 dividido por 7, eu sei que você sabe essa resposta é A igual a 3,6. Sabendo que o A é 3,6, agora eu consigo encontrar qual que é o nosso valor da fatura. Só que daí você vai perguntar, Eduardo, mas qual que é o consumo no mês de dezembro? Ele diz o seguinte, no mês de dezembro, o consumo de água nessa residência em metro cúbico dobrou em relação ao mês anterior. Então, aqui era 7, no mês de dezembro é o quê? No mês de dezembro é 14, porque é o dobro de 7. Então, aqui eu vou ter que x é igual a 2 vezes o 7, portanto, o x é 14. Sabendo isso, agora a gente pode substituir. Então, eu vou ter f é igual a 3,6x mais 17. Substituindo o nosso valor de 14, o que eu vou ter? Eu vou ter f igual a 3,6 vezes o 14 mais 17. O que eu vou ter aqui então? Eu vou ter que f vai ser 3,6 vezes 14. Eu tenho que 3,6 vezes 10 é 36, 4 vezes 3,6 é 14,4. Então, mais 14,4 mais 17. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz 3,6 vezes 10 mais 3,6 vezes 4. Feito isso, agora é só somar. Eu vou ter que f vai ser
36 com 14, isso vai ser 40, 50, 50, 67, então vai ser 67,4. Se é 67,4, vai ser um valor que é superior a 65 e inferior a 70. Portanto, a alternativa A correta é a alternativa A. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Aqui a gente tem um exercício, no anterior a gente tinha um quadro, aqui ele já dá um gráfico. Com o gráfico a gente consegue fazer o mesmo esquema. Então, sempre vai ser algo assim. Ele vai te dar um contexto. Nesse contexto, você vai ter que encontrar a função. Encontrando a função, você substitui o valor e assim você encontra a resposta. Mas, eventualmente, pode ser um gráfico. Eventualmente, ele pode te dar as informações todas no enunciado. Eventualmente, ele pode te dar um quadro, uma tabela. Então, você sempre tem que ficar atento a isso. No final, o objetivo é o mesmo. Então, para finalizar, vamos fazer mais um exercício, que é mais um tipo de exercício que eu nem gosto de cobrar bastante, que é você encontrar a expressão, só que dessa vez com os números, ao invés de ter apenas letras. Então, vamos lá. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade, porém um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor, associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 kg. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro L que obteve em função das sacas de 60 kg vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 kg, e todas as sacas foram vendidas. Qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber uma função para o lucro L em função de X. Então, é justamente isso que eu quero descobrir. Uma função de L em função de X. Esse aqui é um exercício bem característico do Enem. Então, o que a gente vai fazer? Eu sei que o L é o quê? O lucro é o valor da receita menos o custo. Receita é o quanto ele recebe e o custo é o quanto que ele gasta. Quanto que ele recebe? Eu sei que o L vai ser o quê? Ele recebe R$ 50 por cada saca de 60 kg e ele vendeu X sacas. Então, a receita dele vai ser 50 vezes X, porque ele recebe 50 por cada uma e ele vendeu uma quantidade X. Sendo assim, a receita, aquilo que ele receber, é 50x. Já o custo é de R$ 1.200, certo? R$ 1.200 por hectare. Aqui está a grande pegadinha. É por hectare. Então, é 1.200 por cada hectare. E quantos hectares que ele planta? Ele plantou 10 hectares. Logo, nosso custo vai ser menos 1.200 vezes o 10. Portanto, a minha expressão vai ser o quê? Vai ser L igual a 50x menos 1.200 vezes 10 é 12.000. Se é 12.000 a nossa resposta, a alternativa correta é a alternativa B, onde a gente tem 50x menos 12.000. Observe o seguinte, aqui na A a gente tem 50x menos 1.200. A pessoa que não se atenta a esse 10 hectares, ela certamente ia selecionar A e assim, obviamente, ia errar. Então é basicamente isso, pessoal. Essa é mais uma aula do assunto de funções de primeiro grau. Na próxima aula a gente vai entender um pouco sobre a função identidade e também a função linear, para que nós possamos, assim, aprender ainda mais e finalizar esse assunto. Então é isso, pessoal. Esse é o final de mais uma aula aqui do nosso curso de matemática para o Enem de 2022. Todas as nossas revisões estão na descrição, no link da nossa playlist. Então aproveita, assista todas as aulas que com certeza a sua preparação vai ser muito boa para o Enem de 2022. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim a gente possa continuar ajudando você. E aproveite os nossos e-books que estão com preços super acessíveis e com certeza vão ajudar muito você a ficar mais perto da aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.